vou trazer 3 pontos aqui que eu achei muito interessantes no processo de vocês, que para mim se destacaram. Acho que o primeiro é essa visão, essa questão toda de foco no cliente que é tão falado, não é em todo caso que a gente vê isso na prática. Eu acho que no caso de vocês eu consegui perceber esse foco no cliente desde quando vocês, em toda a jornada, né? Então, de uma conta nomeada até um cliente que vocês buscam mostrar de forma recorrente como que ele está extraindo valor da solução de vocês e manter esse relacionamento forte também depois da venda. A gente vai falar quase a todo momento de vendas, porque os convidados de hoje, eles, na maior parte de suas carreiras, passaram em vendas, estão em vendas atualmente, e a gente vai aproveitar essa oportunidade para falar de relacionamento em vendas, né? Quanto isso impacta, a importância e como que eles trabalham isso no dia a dia, e o relacionamento também, então, é necessário aí para as estratégias baseadas em contas. Então, vamos apresentar aqui os nossos convidados de hoje, Newton, Silvonei. Vou falar durante o episódio Ney para facilitar, Perfeito. Se me permite. E, bom, se apresentem, por favor, e contem um pouquinho aí como que é o trabalho de vocês na Omid, o que a Omid faz, como que a Omid entrega valor aí para os clientes. Legal. Primeiramente, obrigado aí, Kelmer, pela oportunidade de a gente estar aqui hoje conversando. O meu nome é Newton Jean Nascimento. Eu sou natural de Florianópolis, eu sou do sul do Brasil. Comecei minha carreira na área de tecnologia e nessa área eu trilhei durante bastante tempo, né? Então, aí percorrendo em grandes organizações como o Xerox, basicamente as 3 telcos maiores do Brasil. Depois um período na parte de consultoria, nacionalmente e também na América Latina. E hoje a gente está aqui trabalhando juntos, eu e o Silvonei, na Omid Solutions, né? A Omid, ela é uma cloud provider, uma empresa genuinamente brasileira, 100% brasileira, que possui 2 data centers próprios, né? Então, um fica sediado aqui em Barueri, São Paulo, e o outro fica no Rio de Janeiro. Então, a gente atende basicamente clientes corporativos, clientes de governo, com soluções de cloud, com soluções na parte também de data center solutions, né? Então, toda a parte de soluções de colocation, de hosting, soluções de backup, storage, e temos também uma parte de serviços, que a gente acaba atendendo aos clientes da Omid, que possuem serviços conosco, né? Principalmente na parte de serviços gerenciados, enfim, temos um NOC que trabalha 24/7 aqui em São Paulo, em Barueri, que atende todos os nossos clientes. E temos também uma solução, uma vertical de Cyber Security Services, onde a gente tem um centro de defesa cibernética no Rio de Janeiro, onde a gente consegue aí prover soluções de Cyber Security para todos os nossos clientes e também para a nossa cloud. Obrigado, Newton. Agora vamos possibilitar a audiência conhecer um pouco do Ney também. Obrigado, Kelmer. Obrigado pelo convite, fazer parte dessa trilha de podcast aqui da Boi. É uma satisfação enorme para mim, para a Omid também. Bom, eu sou um profissional aí que me chamo Silvonei do Prado, eu sou um profissional de mais de 20 anos na área de vendas, né, business, e trabalhei em diversas empresas, fui vendedor de loja própria, depois fui executivo de negócio, de conta, tive uma experiência fora do país, mais focado em telco, né, em telecom. Por último, eu estava numa telco também, uma empresa espanhola, e aí, por convite do Newton, né, hoje eu faço parte sou um dos executivos da empresa, né, tenho um olhar e uma visão nacional de todos os segmentos de vendas da Omid, né, e foi engraçado, eu pegando um gancho do que o Newton contou um pouco da empresa, assim, que hoje a Omid é uma empresa relativamente grande quando a gente olha para o mercado de cloud, de cyber e data center, né? Mas a velocidade que essa empresa entrega as coisas e ela cuida tão bem da jornada de entrega e
e de atenção ao cliente que, assim, fora da normalidade, né? Eu estava numa outra empresa muito grande, muito maior que essa, na Espanhola, e eu vi a dificuldade que tinha essa empresa para entregar e para cuidar da jornada, principalmente no processo que é o tema que a gente vai falar aqui agora, que é de atenção, de criar um relacionamento, de criar aquela empatia com o cliente, né? Então eu fiquei assustado quando o Newton me apresentou essa oportunidade, né? A velocidade que a gente tem, a facilidade que a gente tem, até mesmo por essa empresa ter nascido no meio de uma tecnologia. Então ela nasce, né, em 2018 e ela nasce hoje já com uma cabeça já digital, né? E é mais fácil você executar toda a jornada e também se relacionar com nossos clientes. Legal, então relacionamento, já primeiro ponto aí, tá em todas as etapas da jornada, a partir do primeiro contato humano ali. Exatamente. Né? Quando a gente olha para a jornada numa perspectiva de account-based marketing, tem geralmente a primeira etapa awareness, né? Isso principalmente para aquisição de novas, né? Tem awareness e a segunda é relacionamento. Não é à toa que é relacionamento. Isso pelo menos na maneira que a gente prega bastante aqui, né? Como Bow e Harpoon. Então, a partir dessa etapa, tudo é relacionamento. Tudo é relacionamento. Né? Recebe outros nomes ali, as etapas seguintes, mas tudo é relacionamento. E o que, às vezes, eu me pego pensando bastante é assim, como que influencia tanto, né? Porque quando a gente está falando de relacionamento nesse contexto, a gente está falando de além do que acontece num processo de compras padrão, que poderia ser totalmente transacional, mesmo que as pessoas estejam se relacionando ali para trocar essas informações. Mas aqui a gente está falando de algo a mais, né? E por que esse algo a mais faz tanto diferença, né? Eu lembro de uma base de referência acho que hoje bem antiga, mas talvez ainda válida, que é a Bíblia de Vendas, né? Vocês devem ter, com certeza, estudado essa Bíblia também. Algumas vezes. E se eu fosse pegar uma coisa que eu mais lembro desse livro, é que é mais provável você comprar de um amigo, né? Mas eu, ao mesmo tempo, não quero resumir relacionamento a isso. Eu acho que tem, principalmente na venda complexa, questões ali durante o processo que o relacionamento realmente faz a diferença. Na opinião sua, Newton, onde que está essa diferença de fato ali, de maneira objetiva no dia a dia, e por que isso realmente tende a ajudar tanto no processo de venda? Isso é muito bacana, porque quando você tem relacionamentos, né, então você consegue, obviamente, uma porta mais aberta, você fica, inclusive, mais livre para poder você expor, né, os produtos de uma empresa, enfim, o serviço que ela tem, mas é interessante também você gerar, digamos, um nível de relacionamento a ser construído, né? Então, a Omid é uma empresa relativamente nova, nós começamos em 2018, mas tem um grau de maturidade, como o Ney mencionou, muito forte, porque ela nasceu muito digital, muito automatizada, né? Então, inicialmente nós começamos com eu e os nossos sócios, enfim, existe um fundo de investimento também que aportou bastante na ideia. A gente começou a fazer trabalhos onde tínhamos relacionamentos e depois partimos para gerar valor agregado em cima de pessoas que eram indicadas pelo relacionamento gerado, mas levando uma autoridade, né, em cima do que nós tínhamos de solução, do que nós tínhamos de qualidade de entrega, valor agregado de serviço e a confiabilidade na pessoa de venda, né? Então, é um trabalho que você constrói de maneira... não é simples, né? Você tem que ter aí algumas etapas para você gerar o que eu gosto de falar que é um triângulo RC, né? Que é a parte de afinidade, realidade e comunicação, para você poder ter uma duplicação daquilo que você quer passar. E com isso você fazer o outro perceber a ideia e a segurança, né, de comprar algo com você, mesmo não tendo um relacionamento. Então a questão da autoridade, não da maneira impositiva, mas da maneira que te dá uma referência e uma segurança que você vai gerar uma solução de um problema
ao que o cliente apresenta ou uma Construção de necessidade. confiança, né? Uma relação de confiança muito forte, que você começa a estabelecer. Porque muitas vezes a gente chega no cliente, ele está tão desesperado por já ter tido tantas pessoas que o atenderam e tantas promessas que foram colocadas, o Sivonei deve ter vários exemplos dessa natureza também, que ele chega alguém contando uma informação, não uma história, mas uma informação, que tem uma certa propriedade com a questão da autoridade, relevância, e há uma compreensão das dores que ele realmente possui, e você está ali para ajudá-lo, ele acaba muitas vezes abrindo a oportunidade de você atendê-lo. Claro que no primeiro momento talvez não entregando tudo que ele possui, mas para fazer uma experiência, porque ele já está tão, digamos assim, calejado, tão sem confiança em relação a algumas ofertas de soluções que deram anteriormente que não funcionou, que ele acaba dando uma oportunidade para a gente. Ou seja, talvez o ponto de partida é você demonstrar um interesse genuíno em ajudar. E aí disso, ok. Tá? Pode ser que ele esteja aqui realmente para me ajudar, vou dar uma chance. E aí Exatamente. pode ser o ponto de partida de toda a construção de Essa relacionamento. nova relação, né? Legal. Exatamente isso. Bom, então, toda essa parte, né, de você despender esse tempo, essa energia e essa intenção, porque no final do dia, quem está querendo vender é o MID. Né? Então, a MID tem que se mostrar para o que ela veio. Né? Então, trazendo toda essa questão de tecnologia, e nós criamos muitos diferenciais, muitos serviços de valor agregado para que o cliente perceba, né, isso de maneira tangível, não como uma possibilidade, mas que ele realmente enxergue aquilo para poder, naturalmente, nos dar essa oportunidade de entrar. O Sivonei tem, aí até recentemente, uma experiência, né, que ele trouxe para a gente de um cliente novo, que partiu exatamente desse contexto, né, de um bom relacionamento adquirido na relação da carreira, mas que potencializou também aí uma entrada de outros clientes que ele naturalmente vai estar trazendo agora para a gente. Essa história é bem, bem interessante, porque quando eu assumo uma responsabilidade de uma conta de um cliente, né, eu pego o telefone e vou fazer uma ligação pro vice-presidente. A gente chama de CTO no nosso universo, né? Isso é mesmo uma conta que você ainda não tem nenhuma relacionamento. Não tinha zero relacionamento, tá? Zero. E é interessante que isso vai até dar risada. Então você já começa passando a mão no telefone e ligando pro decisor de tudo. Isso, tem que ligar pro cara. Né? Então eu ligo para ele, e aí, tudo bem? Sou o cara aqui, o account que vou estar contigo na jornada. Kelmer, esse cara me chamou de tantos palavrões, de tantos nomes, assim, ó, impossível de falar aqui. Reclamando da empresa, que tinha acontecido várias coisas. E, na verdade, ele estava em uma situação muito crítica naquele momento, né? Da empresa que ele tinha. Da empresa que ele tinha com um negócio com essa empresa que eu estava começando a atender, né? E aí, né? Desligo o telefone, falei, não, deixa eu relaxar aqui, procurar... O que eu vou fazer? De procurar alguns amigos aqui, alguém que já conheceu, que já teve alguma interação com esse cliente. E uma pessoa dentro da empresa falou assim, tranquilo, ele é meio assim, estourado mesmo, mas é uma excelente pessoa. Eu te aconselho a você insistir. E aí, me deu uma deixa. Passaram-se alguns dias, eu ligo de novo, fulano, vamos tomar um café e tudo mais. Ele tá mais tranquilo, tomamos um café. Pego aquele monte de problema que o cara tinha, mas era infinitos problemas assim. E começo a criar um conceito de jornada de verdade, sabe? Jornada que o cara, tipo, eu vou dar atenção do início ao fim para esse cara. Eu preciso, ele é um cliente bom, não por ser bom também, é um cliente da empresa que paga suas contas para a empresa. Então, tem que dar atenção para esse cara. Começo a fazer uma jornada e coloco a empresa dele no trilho. Quando eu faço isso, o cara se transforma em um amigo. Ele se transformou em um amigo. Hoje é um amigo que eu tenho para minha vida. Eu levo, a gente sai, a gente, sabe, tem uma relação de amizade mesmo. E é engraçado isso, porque essa conquista, ela não fica só nele. Ela fica dentro da empresa onde ele navega, onde ele faz parte, e para fora também.
Então, o cara precisa de algo, ele fala, pô, aquele cara ali, ele é diferente. Ele preserva a relação. Por quê? Ele cuidou da minha jornada aqui dentro, e ele preservou a relação. Então, isso é muito legal. E hoje, não é só esse cliente, eu tenho diversos clientes que eu consigo conquistar, né? A partir de uma entrega, ou de uma atenção, ou de cuidado de fato, de end-to-end da jornada do cliente. E é incrível como que funciona o poder da rede nisso, né? Quando Muito. Esse cara, o quanto ele já deve ter te conectado com gente e falado, não, beleza, você tá com esse problema, eu sei quem resolve, só pelo fato do quanto você, de fato, mudou o cenário naquela situação. E no passado, ele virava para mim e falava assim, o que você precisa que eu quero te ajudar? Olha que interessante. Eu precisando bater meta lá nas outras empresas. O gatilho da reciprocidade. Ele falou assim, o que você precisa? Eu vou te ajudar. O gatilho da reciprocidade. Quando você trabalha, uma coisa que eu gosto muito de falar do Roadmap to Close, né? Nice. Incrível isso. Ele tem 4 quadrantes importantes, né? Que você não constrói sozinho, né? Uma é a tua capacidade de atender aquilo que a demanda do cliente está te trazendo, né, como um desafio. A segunda é ver se você consegue atender. A terceira é entender qual a área técnica do cliente, ou área demandante, o que ele precisa. E depois, relacionamento com compras e com C-level da empresa. Se você consegue fechar esses 4 quadrantes, né, de maneira importante, tecnicamente, falando da empresa que atende, mas em conjunto com o cliente, acontece isso que o Silvonei falou. Gera um grau de assertividade tão grande que o relacionamento ele transcende a relação meramente comercial, né? Porque pessoas se relacionam com pessoas, né? Então, ele tem a demanda dele, tem a necessidade dele, tem as metas, os KPIs, e muitas vezes, como eu falei anteriormente, ele acaba não tendo a solução dos problemas, né? Promessas, e ele tem que justificar internamente aquilo. Então, quando ele consegue efetivamente encontrar alguém que o ampare com tecnologia, com atendimento, enfim, quando ainda agrega a questão de cordialidade, todo o processo que está dentro de um ciclo de relacionamento, né, entre pessoas, isso se torna algo muito relevante. E aí transcende essa relação comercial, que foi o caso desse cliente, que hoje leva para a vida do Silvonei, eu imagino também com outros que o atendam dessa maneira, né, porque eu acho que é o perfil da pessoa também, que é muito legal. Então, isso você abrange, né? O Roadmap to Close ele não pega somente o ciclo de venda, ele pega também o ciclo de compras, né? A gente em vendas se foca muito no ciclo de venda, mas existe um ciclo que ele é um pouco mais curto, porque ele já vai para a parte final de fechamento, mas é algo que a gente não se atenta muitas vezes, e é um ciclo extremamente importante, que é o que vai definir realmente se toda a estratégia que você mapeou, se tudo aquilo que você montou como diferenciais competitivos, enfim, além de relacionamento e tal, você também está fechado com os entendimentos, com as pessoas da parte de compras. Então, porque ali também tem um jogo, né? E se você não jogar, você pode fazer tudo maravilhosamente bem, você chega nessa etapa, você acaba não conseguindo fechar. Então, é um conjunto. E eu vejo também, pegando um gancho do que o Nil está falando, que é super importante, mas assim, você precisa estar num veículo que de fato faça sentido no ponto de vista de entrega de negócio para o teu cliente, ou para as áreas, ou para as pessoas que você tem relacionamento. Em né? termos de solução e termos produtos. de soluções e produtos. Hoje, por exemplo, a Umid, a gente consegue entregar uma infraestrutura completamente hiperconvergente. Ou seja, eu consigo entregar uma performance de alta velocidade, de alta disponibilidade de entrega para os clientes. Né? Para você ter uma ideia, a gente tem uma torre hoje de cybersecurity que eu consigo simular uma guerra cibernética dentro de casa e para os clientes também. Então, são coisas assim que a gente, quando você está bem posicionado, você tem um veículo interessante de entrega para esse cliente, para esse teu relacionamento, a jornada, eu falo muito de jornada sempre, a jornada ela acaba ficando 100%. Porque você já tem um relacionamento, ou você vai conquistar, tudo bem, e a gente trabalha para conquista de jornada, de experiência, de relacionamento, mas você tem que ter um veículo bom.
Senão Total, as total. coisas não se encaixam aí no final do Tem dia. uma máxima, não sei se vocês já ouviram, que é marketing não salva produto ruim. Exato. Então, beleza, pode até ajudar a vender e vender, Assim é. mas depois não vai reter Não vai porque reter, não está resolvendo um não problema. Não retém. Pode ser o melhor profissional. Boa, então o relacionamento ele depende de você estar Claro. trabalhando e oferecendo boas ferramentas, Conquistando boas novos soluções. relacionamentos. Claro. O relacionamento ele entra mais para abrir portas, né, para facilitar o processo anteriormente ali, antes da jornada de compra. Acredito que também engajar mais pessoas ali do comitê de compra, né? Então, você faz um bom relacionamento, acredito que dá uma abertura maior para você criar novos relacionamentos ali. Exatamente. Naquele comitê. É isso. E aí você consegue fechar um ciclo, né? E uma coisa super legal aqui, que o Silvonei lembrou, né, desse diferencial que a Umid procura levar ao mercado, tem uma parte que a gente internamente hoje, por a Umid ser uma empresa extremamente automatizada nos seus processos, né, a gente consegue controlar tudo do nosso centro de operações aqui em São Paulo, tanto Rio como São Paulo, tudo de forma automática via sensores, né? A gente usa um conceito de clientar. O que é o clientar, né? Todo mundo na empresa tem o propósito de vender. Quer seja um assistente, quer seja uma pessoa da área de cyber, um técnico da parte do NOC, porque o técnico da parte do NOC, ele monitora o cliente 24 horas por dia, durante o ano inteiro. Então ele sabe ali aonde, de repente, ele está já topando, né, que a gente costuma falar, está chegando no limite na parte de memória, de disco e tal, que muitas vezes ele está no dia a dia dele, de trabalho, cliente, né, e ele não se atenta. Então a gente faz um trabalho de maneira proativa, né? Poxa, você não me avisou, não, te avisei, né? Então isso, além de gerar um processo de uma nova venda ou um upselling, ele também faz com que todos na empresa tenham um viés de olhar para o cliente. E isso gera o quê? Uma condição também melhor de relacionamento. Então o relacionamento para o Umid é muito importante. Digamos que somos uma nova entrante no mercado, né, de cloud, de data center, de cyber, mas com diferenciais muito concretos, como o Silvonei comentou na parte de cyber, né, que a gente consegue fazer uma guerra cibernética replicando exatamente o ambiente do cliente. Então, são minúcias de detalhes que a gente procura buscar para que o cliente perceba aquilo como vantajoso. Muitas vezes não nos comenta, não nos diz, mas ele referencia quando ele assina um contrato. Então, o relacionamento se sustenta e, se não, também poderia ser um ofensor ao relacionamento. Claro. Totalmente. Então, não dá para... Anda muito junto com a muito solução tênue, tá né? funcionando e tá entregando o valor que você deve ter prometido ali antes de vender, né? E tem um ponto, acho que também fechando esse tema, assim, tem um ponto que me chamou muita atenção na Umid, a autonomia que nós temos aqui para novos negócios. Então, uma coisa é você estar num ambiente onde, vamos pensar aqui, uma empresa global, né, que você acaba tendo algumas etapas ali para chegar numa conclusão de um projeto, de uma solução, né? Outra coisa é você estar aqui dentro de casa, com as pessoas certas ali, e já tomando a decisão e já entregando valor à solução, ao projeto do cliente em real time. E isso, para mim, quando eu vi também, foi uma coisa que me chamou muita atenção dentro da Umid, sabe? Essa autonomia que nós temos para... E quando a gente fala de, não sei se vai apertar, mas acho que a ideia é essa também, e extrair de vocês os segredos aí. Quando a gente fala de uma conta que, enfim, faz muito sentido, que ela foi mapeada, ó, vamos estrategicamente ali, vamos atacar, precisamos ter essa empresa como cliente, mas ali você não tem contato anterior, não tem uma pessoa ali que é amigo de algum amigo, e você tem partido absoluto zero ali para desenvolver o relacionamento. Eu sei que é difícil, porque eu também tenho essa tarefa, também faz parte do meu dia a dia. Mas, e vocês que, enfim, têm muito mais experiência nisso, como que acontece na prática? Eu uso uma teoria de que com 5 pessoas você chega onde você quer, né? E ela é muito funcional. Sempre me atendeu nas necessidades que eu precisei, né?
não somente no aspecto profissional, mas no pessoal também, né? Então, assim, quando ela não dá certo, a gente vai para a recepção do cliente e fica lá sentado esperando para ver quem é. Direto, né? Vai fisicamente, ainda hoje. Porque no passado eu sei que isso era o que era mais feito. Hoje o mundo está digital e isso é pouco falado. Funciona. Mas ainda hoje funciona com vocês. Funciona. Tem várias técnicas, né, que a gente usa. A gente utiliza uma excelente empresa de marketing que está nos assessorando, né? Por uma questão ética, eu não posso falar o nome. É Bowie, tá? Para quem quiser entender essa fala. E felizmente a Omid é nosso cliente aí. A gente utiliza o trabalho que a gente está desenvolvendo com a equipe, né, da Bowie, mas tem situações que a Bowie também, com as suas ferramentas, ou uma empresa de CRM, né, que trabalhe com CRM de qualidade, não consegue chegar essa alternativa de nós termos a decisão, que isso é uma decisão, né? Tem profissionais de vendas que não curtem esse tipo de comportamento, mas se você quer, você é causa daquilo que você quer. Então a gente vai até o cliente, senta, espera, por uma questão de atingir o objetivo, é um desejo estar lá, né? Obviamente você tem que ser muito disposto para ficar esperando, talvez até nem falar naquele dia, mas com o desejo da importância do negócio que você quer trazer. Mas não existe cliente que você não consiga chegar. Para mim, essa palavra não existe. Ô Newton, e você tem alguma noção de qual que é a taxa de conversão dessa ação aí de ir até a recepção e esperar? Ela depende de você. Ela não depende do cliente. Se ela depende de você, não é ser arrogante no que eu estou falando, mas o tempo de espera, a dedicação que você vai ali dedicar para isso, e a energia que você vai botar, você tem um alto índice de conversão, um alto índice. Então você está me falando que se não deu certo no primeiro dia, ficou lá 3 horas, ele não chegou, fez home office, outro dia, você vai até conseguir. Obviamente você segue a tua rotina de trabalho, né? Eu estou colocando aqui de casos extremos onde a gente quer muito uma conta e ela acaba sendo um objeto de desejo por mais outras tantas que você tenha e esteja trabalhando. Então a gente procura entender o cenário, primeiramente, né? Antes de tomar essa tática de ir lá e bater na porta, ficar tomando cafezinho, água, ficar despachando lá da área do cliente. Que eu acredito que isso acontece quando todas as alternativas não funcionaram, né? Porque tem caminhos que você consegue fazer sentado no sofá. Isso. Deixa eu mandar uma mensagem no LinkedIn, porque vai que responde, né? Com uma boa abordagem, quem sabe. Então essas não deram certo, você falou, cara, eu vou ter que ir na tacada final aqui, né? Aquela que você tem que dobrar a manga, ficar firme. Ela é muito eficaz. Eu me recordo assim de uns 2 casos, que efetivamente 3 casos talvez, que eu não consegui chegar ao objetivo da pessoa com a qual eu queria falar. Mas eu falei com outros interlocutores que acabaram atendendo a minha estratégia, aquilo que eu havia me proposto, né? Então, assim, ela tem uma alta taxa, eu não saberia te mensurar, mas ela é muito acima de 80%. Você falou que não deu certo 2 vezes com você. Foram 2 vezes ou 3 vezes que não deram certo de falar com o Kelmer, por exemplo. Mas eu falei com o Fábio. Acabou falando com... E aí chega no Kelmer. Cheguei no objetivo que eu necessitava e talvez até esse mapeamento que eu fiz naquele momento, o Kelmer, por mais que era o head da área, não era ele que iria tocar esse projeto. E aí acabou entrando com outro nível de relacionamento, um outro ator dentro do processo, que acabou depois fluindo, né? Uhum. Mas ela é muito eficaz, só que você tem que ter muita resiliência, né? O Silvonei, ele tem muito esse perfil também. O Silvonei foi engraçado, porque quando nós trabalhávamos na TIM, eu era um regional de vendas, né? E estava vindo para São Paulo. Essa história e esse cara é incrível. Pô, ele fazia os eventos na área de... Quando tinha os eventos da área de vendas, ele cuidava da parte de produto, né, de equipamentos, mas sempre falava, esse cara é vendas, cara. Esse cara planejamento de produtos. Planejamento de produto. O que a gente iria vender, a equipe de vendas ia vender.
mas ele tinha um cunho muito comercial. Talvez na época ele até não tinha essa percepção, mas eu consegui Até então você não nele. tinha trabalhado em vendas corporativas. Não, você corporativo, trabalhou em vendas na loja é. na loja que você comentou. Mas estava lá na minha cadeirinha, nas planilhas, planejando, interagindo com o pessoal. Essa história é bem interessante que o Nilton está falando. Então, E aí eu foi o tirei- Nilton que descobriu aí o Pro talento. corporativo. Red aí, Hunter. Legal. Não, mas é porque você acaba, né, um pouco daqui da falta de cabelo te dá um pouco digamos, de conhecimento também, o autoconhecimento, a experiência de mercado, né? em Você fez tantas basicamente uma empresas. análise de perfil, né? Uma análise de perfil, exatamente. Você uma viu análise de perfil. padrões no Silvonei que eram semelhantes aos padrões dos bons vendedores que você conheceu na E ele tinha alguns perfis que me agradavam, que eram perfis que o Newton tinha, né? Uhum. Então isso acaba aproximando bastante, que eu até não via em gerentes da minha equipe. Falei, esse cara é vendas, e aí comecei a convidá-lo, né? E falando de relacionamento, quais pontos desse perfil do Silvonei que te chamaram a atenção? Alguns traços importantes. Primeiro, que ele não tinha nenhum tipo de inibição de falar e se expor. Isso é um ponto favorável, desde que você faça com coerência. E ele fazia muito bem, né? E ele era muito metódico no processo de duplicar a ideia que ele tinha para toda a equipe de vendas, que não era só a minha, era do Brasil, né? E a liderança que ele fazia para tentar fazer a venda da ideia dele, que é o melhor caminho de determinado produto e equipamento tinha que ser aquele. Estou falando de um grupo de mais de 500 vendedores, né? Então ele fazia com muita maestria isso. Então essas coisas me chamaram a atenção e foram pontos assim que ligaram muito com o que nós na época na TIM, que a empresa era TIM, que nós necessitávamos de um gerente quando eu estava saindo do Rio vindo para São Paulo. E aí eu comecei a chamá-lo para as nossas reuniões e hoje ele está com a gente. Alguns anos depois, né? Alguns anos depois. E foi uma experiência muito, muito legal, assim, incrível, porque naquele momento o Newton sai do Rio de Janeiro, eu assumo a cadeira que era dele, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E aí vem a questão... Assim, ganha muito dinheiro, tá? Vem a questão, justo. de relacionamento, né? Porque eu não tinha relacionamento naquela região, mas ele tinha. Aí a gente vai fazer um trabalho em cima do relacionamento dele, que acabaram virando meus relacionamentos até Legal. hoje. Até hoje tem um relacionamento que foi herdado do Newton, da estrutura da equipe de vendas do Newton, e acabou vindo para mim. Porque você segue uma jornada de entrega, de satisfação do cliente do início ao fim. Então isso foi bem legal também. Legal. Então, eu entendi que, né, se foi definida aquela conta como target, na wishlist, na dream account, vários nomes que tem, mas a gente precisa fechar uma venda nessa conta. Vocês estão falando que a taxa de conversão de conta nomeada para conta conectada, com a abertura ali de relacionamento mesmo, não só, tipo, você fez uma reunião institucional, não, de relacionamento. Foi 100%. Foi 100% no caso de vocês. Então, se não foi pelos meios A, B e C, vai até a recepção. Se não deu certo assim, vai pelas tangentes ali, em outros contatos, mas que em nenhum dos casos esse relacionamento não foi iniciado. Isso já é sensacional, né? Agora, vou puxar um outro ponto aqui, que é como gerir isso no dia a dia, né? É CRM mesmo, ou vocês têm outros meios? E aí, falando de CRM, a gente sabe da dificuldade de atualizar, tá vindo soluções novas aí que dizem automatizar essa atualização, né? Atualizar automaticamente esses inputs no CRM, mas a gente ainda não tem grandes evidências que funcionam da forma que a gente sabe que precisa. Tem toda uma questão de comunicações feitas ali no WhatsApp. É muito difícil manter o registro disso 100%, atualização da forma que seria o ideal. No caso de vocês dois, especificamente, como vocês... Começar pelo Ney aqui agora. Como você faz essa gestão no dia a dia, né? Olha só, pegando um gancho, estou pegando o gancho direto, né? Mas a empresa anterior,
que ela tinha, um CRM, na verdade, algumas plataformas lá que administram isso, e você vê o nível de complexidade, e aí você vem para uma empresa mais digital, mais nova, no caso da Umid, aí você vê que tem um sistema, uma plataforma de CRM, que você é capaz de fazer tudo que você precisa em termos de jornada, né, em minutos. Assim, uma coisa assim. Simplifica muito o processo. É muito bom, porque aí você, de fato, você começa a ter mais tempo para o que realmente importa, né? Que é a relação entre pessoas, que é, de fato, desenvolver o melhor projeto, a melhor negociação para o seu cliente, né? Então, hoje eu vejo que, no caso da Umid, a gente consegue ter um CRM muito ativo, vivo, vamos pensar assim, vivo, e consegue entregar, de fato, as informações que a gente precisa, né? E as informações também que é alimentada para que nós tomemos algumas decisões com os clientes. Então, muito bacana mesmo. Nosso CRM lá é muito nível hard, muito bom. Basicamente, você falou que é bom que isso seja simplificado na medida do possível para facilitar essa gestão no dia a dia, e que no caso de vocês é extremamente simples, então não vira aquele grande desafio no dia a dia. Né? E você, Newton, tem algum complemento aí? O CRM ele ajuda muito no processo da organização, né? Quando você pega os modelos mais antigos, década de 90, 2000 ali, que é essa época que eu vivi bastante, eu fui muito drivado no modelo de você gerar account plans e complexos, que eram muito bons, né? Porque davam toda uma estruturação em relação à parte de negócio, visão, contatos, enfim, todo digamos, aquele engajamento com os decisores, influenciadores e tal, que é muito importante. O CRM hoje consegue agrupar isso de maneira muito eficiente, que nos dá uma estratégia muito eficaz, né? Então, hoje lá na Umid a gente tem uma divisão entre canais diretos, né? Eu gerencio a parte, tanto o canal direto quanto o indireto, o Silvonei toca a parte do canal direto, e lá a parte dos partners, né, que a gente tem hoje muitos partners aqui em São Paulo, enfim, no Brasil, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, que são os canais que têm relacionamento local. Eles também fazem o uso da ferramenta, né, para a gente conseguir estruturar todo o nosso funil, e a partir dali a gente montar uma estratégia, inclusive para apresentar para resultados financeiros, estratégicos da organização, são pautados nessa informação onde hoje a gente faz o registro. Mas é muito eficaz mesmo. E de alguma forma vocês medem o nível de relacionamento naquela conta, ou pessoas naquela conta das quais temos um relacionamento mais forte? Vocês conseguem fazer isso no CRM ou tem algum outro controle? Na verdade, nós usamos o próprio CRM porque ele tem várias, digamos, funções, né, que você coloca na parte de contatos ali. E ali você tem níveis de detalhes que você coloca, da onde veio, digamos, o Kelmer que eu vou registrar, como que é o nível de relacionamento com ele, qual é São campos, o grau. Né? São campos, sim. Isso, que depois você pode extrair no relatório, e esse relatório você consegue fazer, por exemplo, aqueles que você tem pouco engajamento, porque tem um relacionamento mais frio ou mais morno, você separa e começa a trabalhar essas contas para dar um aquecimento, né? Uma outra ferramenta que a gente usa, que daí é para um processo de gestão de venda e gestão de conta, que é o LISA, L-I-S-A, que é o levantamento de informação da situação atual é um framework. do cliente. É um framework, né? Onde essa informação são os dados primários e muito relevantes para serem inseridos no CRM. Porque é a partir dali que eu consigo saber realmente que dentro do funil de vendas que eu tenho lá, desde um prospecting, um qualify, um develop, até ele chegar na parte de expected, de eu saber como que ele chegou até lá, por que que ele está lá e qual a previsão de fechamento. E se de repente esse mês esse cliente não fechar, qual é o anterior, que está na escala anterior, de repente um upside, né, que eu posso botar um pouco mais de temperatura e trazê-lo para fazer o fechamento naquele mês. Então, por isso que é importante ter esse grau, né, essa granularidade de informação do nível de relacionamento para poder suportar aqueles caras que eu posso dar um pouco mais de aperto para fechar o negócio.
Vocês lidam com quantos negócios por account? Olha, basicamente hoje a nossa estrutura de canal direto, nós temos 2 pessoas, né, que tocam a parte de canal direto, e temos muitos canais indiretos, são os parceiros. Cada um deles, o Sivonê, por exemplo, deve estar negociando hoje pelo menos uns 10 ou 15 negócios, né? Que você está aí entre prospecting e alguns já para fechamento, né? Quando você pega a parte de canais, você tem da mesma forma. Então, por isso que é importante a ferramenta para um nível de gestão, você fazer ali o compilado aonde você vai. Kelmer, como é que está a negociação com a empresa A? Pô, e a B, você precisa de alguma ajuda? Está em processo já de fechamento? Aqui estava a previsão de fechamento em setembro, então conseguimos acelerar em que eu posso ajudar? Vamos fazer uma reunião novamente? Então é uma forma de você ter gestão. Então a quantidade ela varia muito, né? Para canais é maior, né? Você tem uma capilaridade maior, mas com volume de negócios menores em cada canal. Mas quando você junta, tem bastante negócio também. E você comentou sobre o account planning. O quanto isso interfere nessa abordagem ali, naquele caso que a gente estava falando da conta que você está indo do zero ali. Porque, bom, nos conceitos de IBM, a gente entende que quanto mais personalizada essa abordagem, ainda mais num caso que a gente está falando aqui que é one-to-one, então a gente estuda conta por conta mesmo, quanto mais personalizada essa abordagem, mais não só, porque às vezes a abordagem personalizada está reduzindo demais o que de fato é você fazer de fato um estudo aprofundado daquela conta e como aquilo vai estruturar a sua oferta de valor para aquela conta. A abordagem é um pequeno pedaço no início disso tudo. Como que, conta um pouquinho como vocês fazem esse account planning, como isso interfere na primeira abordagem e na oferta de valor. O account planning ele vem para ajudar a estruturar, né, a estratégia e a cabeça de quem está conduzindo a conta. Ou seja, você vai ter informações ali da própria empresa que são relevantes para você entender como ela se movimenta. Geralmente os account planning de uma empresa nova, né, um new name, né, que a gente chama new name, é uma conta que você tem um pouco mais de informação, né, quem são os decisores, você ter todo o organograma do cliente para você ter uma navegabilidade, né, começar a inserir alguns pontos de referência, de indicação, pessoas que vão te apoiar no processo, né. É um trabalho um pouco mais árduo, que demanda bastante tempo, bastante estratégia, mas que são contas para você aí ter fechamento daqui a alguns trimestres, né? Só que são contas importantes. E algumas são até contas que a gente coloca como contas targets, né? Então, o preenchimento das informações e a granularidade de detalhes que você vai colocar vai depender muito de como você está avançando na construção desse relacionamento, até chegar no nível de maturidade, como aquele exemplo que o Sivonê citou no início, né? Então, detalhes do que ele necessita, usar o próprio Lisa, né, levantando informação da situação, de informações da situação atual do cliente hoje, quem que o atende, quais são as dores que ele possui, os pain points que a gente chama, e como que os nossos produtos da UMID, podem trazer valor agregado para ele. É muito bacana quando a gente faz uma reunião com o cliente, tivemos uma hoje, antes de vir para cá, né, para o podcast, que foi muito legal, né? O Sivonê colocando ali alguns pontos aonde a gente sabe que é uma dor que o cliente tem. Então, o olhar dele em relação à atenção acaba sendo maior. Por quê? Porque é um problema que ele tem hoje real. E quando você acaba usando, né, um serviço ou um produto que você tem para melhorar aquilo, quer seja por performance, quer seja por custo, por aderência, por ter um atendimento mais humanizado e não via um chatbot, porque os clientes que a gente atende são todos missão crítica, todos. A sua empresa, Kelmer, né? Se ela para de produzir, para de emitir nota, para de funcionar por um ataque cibernético ou por a parte da cloud que ficou fora, você não faz nada. Então, é missão crítica todo dia. E quando o cliente sente isso,
ele te abre as portas, né? Só que não é uma coisa que ele faz no primeiro momento. Então, o Account Planning vem para te dar organização mental para a estratégia que você vai montar, né? Ele é trabalhoso, ele é fácil? Ele não é fácil. Só que você tem que tê-lo, né? A gente está num tamanho de empresa ainda, no processo de crescimento, que a gente está imprimindo essa velocidade, né? Os meus outros 2 sócios também trabalham muito em processo, são muito bons nisso. Então a gente conseguiu conjugar parte de operações, parte de produto, a parte de marketing, a parte técnica e a parte comercial nessa convergência para a gente conseguir se cooperar, se colaborar, né? Então isso a gente consegue saber. Por exemplo, eles sabem tudo que a área de vendas está negociando. Por quê? A todo momento a gente faz gatilhos com eles. E eles acabam dando ideias importantes técnicas que também nos ajudam a fazer essa composição de levar, por exemplo, para a Bowie a melhor solução que ela precisa. E o Account Planning é fundamental. Aproveitando que você comentou sobre o uso da AI, como que está a tecnologia no meio disso tudo? Porque eu entendo que, de um lado, né, a gente tem muito mais recursos, ferramentas, big data, e tem muita coisa para nos ajudar, até agora mais recente, novas ferramentas que estão até personalizando essa abordagem com base numa base, seja a que eu estou estudando mais agora, ela lê o LinkedIn da pessoa para, na abordagem, puxar algum gancho de algum assunto que está no LinkedIn dela, formação dela, a empresa que trabalhou, etc. Enfim, então desse lado aqui ele pesa muito a favor de que, ok, tecnologia está aí para ajudar ainda mais no desafio de construir relacionamento, iniciar e construir relacionamento. Por outro lado, eu também penso que se hoje está tudo mais digital, passa a ser menos comum o cara que compra chegar na empresa e ter alguém esperando por ele, né? Eu não sei se isso pode aumentar o nível de inconveniência, entre aspas, porque você se preparou para estar ali, você não vai ser inconveniente, mas ele acredita que você vai ser, antes de te olhar no olho pelas tantas experiências negativas que ele teve nessa abordagem. Isso acontece hoje muito no digital também, mas se tem algum ponto que aumenta o desafio aí, nesse aspecto aí de tanta tecnologia hoje para utilizar, quais são os aspectos positivos e negativos? Veja que o nosso negócio é um negócio de missão crítica, do ponto de vista de cliente, de entrega, né? E hoje, sim, no meu entendimento, na minha visão, o digital ele vem para agregar, sim, com ferramentas e plataformas, o ciclo de relacionamento empresa-cliente. Tá? Isso é fato. A gente vê isso, você acabou de mencionar que o LinkedIn ele faz uma varredura no teu perfil e acaba te dando insights para É uma plataforma que usa do LinkedIn, né? Que usa do LinkedIn. É uma ideia, né? Sim. E sim, agora, eu ainda tenho um pouco na minha cabeça um pensamento um pouco mais para trás, né? Que mais analógico, que o olho no olho funciona e funciona muito bem. Você está num cliente, pegar na mão dele... Especialmente no caso de vocês. Né? Especialmente no nosso negócio, também. Acho que funciona os dois, mas esse tete-a-tete, ali, olho no olho, funciona muito bem. Né? Tem exemplos aqui, não da empresa agora, da anterior e das outras, né? Que a gente acampa, de fato, no cliente, a gente está lá, você acaba dando a sua cara diariamente lá e o cliente fala, poxa, esse cara é diferente, ele está aqui, pô, ele deve estar preocupado com a minha missão, com o meu negócio, quer desenvolver, você acaba puxando o cliente para o teu lado. Né? Não, e de fato aqui hoje na Umid, nós entendemos que o ciclo de relacionamento com o cliente é a parte mais importante do negócio. Né? O Nilton falou algumas coisas muito interessantes aqui. Tudo que ele fala acho que é muito interessante, porque sou um grande admirador dele, por isso que eu estou trilhando com ele esse caminho. Mas ele falou algumas coisas muito, muito interessantes aqui, né? De entrega, de relacionamento, de conquista. Então, e hoje essa cultura que ele dissemina para a empresa inteira, né?
Também ele falou, pô, desde a pessoa que atende o telefone até o presidente, o sócio investidor vende dentro da empresa, isso traz uma questão de sinergia e de empatia. É algo incrível, né? Então, acho que esse é um caminho muito legal que a Umid tem para entregar para os nossos clientes. Aí. A companhia direcionada para o objetivo. De não vou resumir em vender, mas de atrair a atenção dessas empresas que fazem sentido Exatamente. ser clientes de vocês e depois disso reter entregando realmente muito valor, né? Esse é o que eu consegui extrair aí, que é basicamente esse foco muito centrado mesmo no cliente. Sim. Então, reforça bem aí esse último ponto que você trouxe. Exatamente. Os clientes, nós sempre convidamos clientes, independente do nível que ele tenha dentro de uma organização, para ir conhecer um data center. Muitos deles, inclusive, nunca tiveram oportunidade, né? E quando eles vão até o Umid, quer seja aqui em Barueri, quer seja no Rio de Janeiro, nós procuramos dar uma personalização muito forte para que ele se sinta, e a gente fala, integralmente a gente fala, a gente montou a empresa para você, Kelmer, que é o nosso cliente, por exemplo, né? Ou seja, o ambiente que nós temos aqui foi criado para atender a sua necessidade, quer seja um espaço de co-work que a gente tenha, quer seja uma solução de colocation que você tenha com o Umid, quer seja uma solução de cyber, uma solução de cloud, uma solução de disaster recovery, enfim, a gente procura levar isso como um diferencial, trazendo na parte do relacionamento o motivo pelo qual ele segue com a Umid. A Umid, por exemplo, quando ela faz a parte de uma das vantagens competitivas delas, que é não gerar lock-in, aonde você vai aí consumindo, né, como cliente do marketplace das Big Four, serviços que são muito bons, que funcionam bem, mas que te deixam no nível de dependência grande, que quando você quer fazer um movimento de um trade-off de saída, você não consegue, né? E a Umid não faz esse lock-in, porque a gente usa ferramentas de mercado altamente gabaritadas, e que se você amanhã quiser sair, você pode. Então, mas isso não é ruim pelo lado de estratégia da manutenção de cliente? Sim e não. A gente procura compensar essa condição de lock-in entregando o melhor que a gente pode. Disponibilidade, qualidade, relacionamento, fazer cobranças, né, em moeda local, sem necessidade de reajustes, amparados numa âncora de $1 que flutua, enfim. Então, dando a ele uma condição de que o relacionamento completo construído vai além somente da entrega da solução, né? E que para ele sair, ele poderia sair hoje para uma outra, qualquer aí do mercado, né? Mas ele fica por uma questão daquele objetivo que eu falei no início lá, que é a questão do clientar. A gente quer clientar todo dia, não importa que seja um cliente pequeno, um médio, um grande, um gigante, um big deal, a gente quer fazer isso com todo mundo, porque isso tem que ser uma cultura, né? Os meus dois sócios lá, o Ricardo e o Javi, eles construíram isso muito fortemente na parte técnica, estrutural, e agora a gente juntou a parte comercial no meio. Então, a engrenagem da companhia vem tracionando de maneira muito harmoniosa com esse objetivo. E o mercado tem validado muito a nossa tese, né? Porque todas as pessoas que nos visitam, né, quer seja em São Paulo ou no Rio, atestam que isso eles enxergam ali. Que além de ser um ambiente organizado, um ambiente acolhedor, um ambiente que tem muita tecnologia, é um ambiente de muita empatia, é um ambiente de cooperação, de construir juntos, né, de fazer aí um trabalho conjunto. Então, isso para nós é o melhor feedback que a gente tem do nosso cliente. Perfeito. Muito bom, Newton. Bom, então para a gente caminhar aqui para o fim, vou trazer 3 pontos aqui que eu achei muito interessantes no processo de vocês, que para mim se destacaram, né? Acho que o primeiro é essa visão, a questão toda de foco no cliente, que é tão falada, não é em todo caso que a gente vê isso na prática. Eu acho que no caso de vocês eu consegui perceber esse foco no cliente desde
quando vocês, em toda a jornada, né? Então, de uma conta nomeada até um cliente que vocês buscam mostrar de forma recorrente como que ele está extraindo valor da solução de vocês e manter esse relacionamento forte também depois da venda, né? Esse, eu acho que, sem dúvidas, merece um destaque. O segundo ponto interessante é o quanto vocês tratam a venda de forma realmente estratégica, desde o account planning, passando para o roadmap to close, e talvez por isso, né, essa que eu falei de 100% de conversão de uma conta nomeada fora que tem muita resiliência aí no meio também, né, para atingir esse 100% da conta nomeada para uma conta que com uma abertura de portas. E o terceiro ponto, o nível de tecnologia aplicado no negócio é evidente também. Então, é indiscutível o quanto isso vai facilitar vocês, a vida de vocês, em gerir esses relacionamentos, né? Mas é só o CRM, beleza, mas tá usando, né? Você escolher um que não vai dificultar o processo, né? Não vai ser complexo demais, né? Tem CRM, um dos maiores ou o maior do mundo, que você tem que ter desenvolvedor dentro da empresa para manter aquele negócio rodando, né? Você com certeza viveu isso, né? Muito tempo isso. E investimento. Muito investimento. Então, e vocês têm essa possibilidade, né? Vamos tratar isso aqui da maneira mais simples possível, claro, e que vai funcionar no dia a dia. Então, esses são os 3 pontos que eu acredito podem ser os highlights aí. E agora perguntar de vocês, né, uma dica final para a gente poder encerrar muito bem aí. Bom, vamos lá. Pensando aqui em jornada, em que nós conseguimos chegar no nível legal de relacionamento com o cliente, né? A minha dica é a seguinte: a gente não ser aquele vendedor chato de antigamente, que vai lá e fica 2 horas apresentando uma determinada situação, né, apresentação, qualquer outra coisa. Isso acaba deixando o cliente meio resistente para próximos novos negócios, né? Hoje, para você ter uma ideia, quando eu falo de empresa disruptiva, empresa que nasceu já no meio de uma transformação digital, de tecnologia, no caso a nossa empresa, eu consigo te passar toda a visão que do nosso negócio, da nossa empresa, em 15 minutos para você. Isso para um profissional de TI, que a gente sabe que o tempo desse cara, um CTO, um CISO, o tempo dele é muito precioso dentro dessas organizações, faz total sentido, né? Quanto mais rápido eu consiga entregar a minha proposta de valor, e de fato, entregar algo com qualidade, é óbvio, né? Mas vai fazer sentido. Então, a minha dica final é essa, né? Seja assertivo no que você vai fazer de entrega, de preparo, para que o teu interlocutor lá consiga compreender e, de fato, você consiga ter as portas abertas não só para esse negócio e para diversos outros também. Muito bom. E aí, Newton? Então, pensando aqui um pouco, né? Tem tanta coisa para a gente dar como dica, mas eu vejo a aplicação da inteligência artificial muito forte nos negócios, né? Então, e não somente na parte tecnológica, principalmente para fazer com que os relacionamentos... É meio engraçado, né? Você usar uma inteligência artificial para melhorar a parte de relacionamento, mas gera no seguinte sentido: hoje, para os data centers, né? Digamos assim, de maneira global, já estão entrando nessa fase. Alguns já entraram, né? A Omid já começou a fazer esse trabalho, o Davi, que é o nosso CTO, vem fazendo isso muito forte, né? Já tem aí vários ensaios e estamos para lançar aí algumas plataformas, né? Com uma estrutura funcional já nesse modelo, porque a gente entende que a experiência do cliente é muito importante, levando em consideração o que o Silvonei falou agora, de um atendimento, né, digamos assim, customizado, personalizado, quer dizer, um atendimento consultivo, que é o que exige o negócio, mas não ser chato, não ser inconveniente, né? Por conta da própria questão da operação do negócio em si. E a gente está disponibilizando numa plataforma que a gente vai estar lançando aí muito em breve, toda uma jornada de acesso do próprio cliente, que
não é que ele vai deixar de relacionar com a equipe comercial, não é isso. É que algumas necessidades momentâneas que ele tenha, simples, ele mesmo tenha a autonomia de acessar uma plataforma de uma maneira muito friendly mesmo, com informações muito básicas, né? E a gente vai instruí-lo a isso, onde ele consiga configurar o que ele quer de maneira muito rápida. E o mais interessante, usando uma comparação na própria estrutura da plataforma, onde vai ter os serviços contratados, né, que ele está querendo, ou os produtos que ele está querendo selecionar, o valor da UMID já considerando cada um deles e o total, e já comparando com pelo menos 3 das Big Four, para que ele possa ter uma tomada de decisão rápida, uma experiência fantástica, e isso gere também um engajamento em relação ao relacionamento já adquirido junto com a equipe de vendas direta, quer seja por um funcionário da UMID, quer seja para um parceiro da UMID que esteja lá no front no dia a dia. Então, essa é a dica que eu deixo no sentido de usar a tecnologia e a inteligência artificial não somente para levar tecnologia, mas para melhorar a experiência do nosso cliente. Na linha do lock-in, né, que a gente falou. Então, eu vou cobrar grandes multas aqui se ele quiser rescindir, mas se a razão disso é que ele achou uma solução melhor, eu quero o quê? Prender, Por que não ir? Forçar a continuidade, qualquer coisa nesse sentido. Então, está demonstrando constantemente o valor que você entrega. E isso eu achei sensacional. Né? Você está pagando tanto aqui, você pagaria tanto nessa, tanto nessa e tanto nessa. E, você está garantindo que... A verdade do próprio cliente, não a verdade do vendedor. Porque ele vai estar ferindo ali, porque ele selecionou, né? E ele está comparando o preço da empresa A que está fornecendo com as outras, que se ele for verificar no site de um concorrente, vai ter a mesma informação, porque a fonte, né, a base de onde tem essa informação, é do próprio que está disponível hoje nas redes sociais e nas webs da vida aí para poder buscar, né? Excelente, excelente. Então, muito obrigado aí pelo tempo de vocês, por estar compartilhando um pouco com a nossa, audiência. Com certeza, né? Com certeza, claramente tem muita coisa boa aqui. E por isso que eu sempre gosto de falar com vendedores, de fato. Tem muita coisa que a gente, com menos estrada, né? Mais de década, né, Newton? Né? São quase nessa 30. linha, então, muitas horas de voo. Então a gente tem muito realmente o que aprender aí com vocês e agregar aí no nosso dia a dia. Então, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Você que está assistindo aí, se você gostou, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Se você está assistindo pelo YouTube, se for pelo Spotify, segue o canal aí. E isso vai nos ajudar a continuar trazendo gente boa aqui e compartilhar informação de alto valor aí com vocês sobre o mundo de marketing, vendas B2B de altos tickets. Obrigado, até a próxima.